que eu vou contar aconteceu em uma pequena localidade no interior da Bahia, chamado Prevenido. Essa história aconteceu há mais de 40 anos atrás, por um senhor que nos passou essa história, seu Antônio, e o que era aquilo na mata. Olá, eu sou Antônio, e essa história aconteceu há mais de 40 anos atrás, quando eu ainda era moço. Gostava de andar pelas matas para comer frutas, ir atrás de manga, umbu, coco. Gostava de caçar também. Teve um certo dia que eu fui, como de costume, na mata. Me divertia, gostava de andar sozinho, porque sempre, até com meu pai, ele sempre me ensinou a andar nos matos, a colher aquilo que a natureza tinha nos dado. Mas em tempo de quaresma, meu pai sempre me alertava: não ande por essas matas sozinho. Mas eu, como um menino novo, astuto, tinha acabado de completar meus 18 anos, achava que já era dono do próprio nariz. E era tempo de quaresma nesse dia. E eu ignorei os conselhos do meu pai e fui para dentro da mata, arrancar algumas frutas, como de costume, né? Então eu fui, entrei na mesma mata e comecei a subir a trilhazinha que eu sempre fazia todos os dias. E fui subindo a mata, cheguei no primeiro pé de umbu, arranquei alguns umbus, só que não tinha bastante. Então continuei subindo mais a trilha. E subindo a trilha, o tempo foi passando, já era provavelmente umas 5 horas da tarde. E então eu abusei de só comer umbu e falei: eu acho que eu vou atrás de outra fruta. E então peguei uma outra trilha para ir no pé de manga que tinha próximo. Peguei esse caminho do pé de manga e fui seguindo a trilha, entrando cada vez mais para a mata. E no meio do caminho, a mata começou a se fechar bastante, pois havia bastante tempo que alguém tinha passado por lá. Mas eu não me importei, eu já conhecia aquelas matas há muito tempo e continuei o meu caminho. No meio da mata, começou a vir um frio muito estranho. E ainda era sol, ainda era dia. E eu estranhei aquela situação e continuei indo. Só que no meio da trilha, eu tive a sensação que eu estava sendo observado. Eu olhava para trás, para os lados, mas não via ninguém. Então continuei a trilha. E chegando próximo ao pé de manga, eu me deparo com um boneco de pano, com os olhos amarrados, a boca amarrada e os braços amarrados. E eu levei um susto, pois eu não sabia o que era aquilo. Um boneco pequeno, mas eu ignorei. Poderia ser outras crianças que estavam brincando por lá e acabaram esquecendo o boneco, pois eu não sabia o que era aquilo. E subi no pé de manga, e aquela sensação ruim de que eu estava sendo observado, não sei por quem, mas eu não estava confiante. E bateu um medo muito grande. Então eu me apressei para ir embora. E já era por volta de umas 5h40 da tarde. O sol já estava se pondo e eu já estava muito dentro da mata. Então eu rapidamente desci o pé de manga e peguei a trilha para voltar para casa. Quando eu estava indo no meio do caminho, eu senti que alguém estava me seguindo. Então eu olhei para trás e vi um vulto branco se escondendo na mata. Eu imediatamente gritei: "Quem está aí?" Só que ninguém respondeu. Então eu acelerei meu passo. Olhei para baixo, o boneco tinha desaparecido. Então eu fiquei olhando para os lados para ver se tinha alguém próximo. E então comecei a correr.
na trilha. Acabei, com desespero, entrando em outra trilha, que não era a trilha de volta. A mata era tão fechada que parecia que estava à noite. E então eu continuei indo, e aquela sensação que tinha alguém me seguindo. Olhava para trás e só via aquele vulto branco me seguindo. Então eu corri mais, corri. Cheguei em uma velha casa. Então, desesperado, eu comecei a bater na porta. Então, uma senhora abriu. Perguntou o que tinha acontecido. Então, eu expliquei toda a situação. E aquela senhora falou: meu filho, não é bom você andar por essas matas. Aqui tem muita feitiçaria, muita bruxaria. E em tempo de quaresma, as coisas ruins estão por aqui. O que você faz aqui? E então eu falei que eu estava caçando algumas frutas para comer. Então ela falou: entre, já está noite. É melhor você passar a noite aqui comigo. E amanhã cedo você vai para casa. Vai que essa livrosia te pega. Mas eu não podia ficar lá, pois meu pai e minha mãe poderiam ficar preocupados com o meu sumiço. E aquela senhora continuou falando: fique aqui, não vá embora. E eu acabei ficando. E aquela senhora era muito simpática. Preparou um café, eu tomei. Ficamos ali, prosando. Ela acendeu uma fogueira, ficamos conversando um pouco. E até aí tudo bem. Chegou a hora de eu ir para a cama. Mesmo desconfiado, eu fui. Ela ajeitou uma rede para me deitar. E eu deitei. Só que muito desconfiado. Não consegui dormir. E ela foi para o quarto dela. E eu fiquei olhando para os lados para ver se aquele ser não aparecia novamente. Quando foi mais tarde, eu acordei com um grande barulho de alguém gritando, como se estivesse com uma dor insuportável. E então eu fui correndo para o quarto daquela senhora. Quando eu abri a porta, eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Um ser todo peludo, uns braços que arrastavam no chão, de costas para mim. Eu estava com tanto medo, minhas pernas não conseguiam se mexer, eu não conseguia falar nada, só olhava para aquele ser macabro. Não sei como, mas eu saí correndo desesperado no meio daquela mata. E aquele ser veio atrás de mim, correndo, gritando, um grunhido muito estranho. E eu desesperado, gritando por ajuda, até que eu consegui sair da mata. E eu consegui chegar até a casa de um conhecido meu. Bati na porta desesperado, e aquele ser vindo atrás de mim. E então o meu colega abriu a porta e eu entrei para dentro de casa. Contei para ele o que aconteceu. E ele falou: isso aí que você viu, com certeza era um lobisomem, pois não tem senhora nenhuma dentro dessas matas. Faz muitos anos que morou alguém aí. E então eu fiquei desesperado, pois não sabia o que realmente estava acontecendo. Mas aí o dia amanheceu. De manhã, chamei o meu amigo para ir comigo na mata, para ver a tal senhora que tinha se transformado em um demônio. Meu amigo topou e nós fomos lá para ver. Quando chegamos lá no local da casa, não tinha mais nada, além de um mato grande e apenas um boneco. Boa noite.